No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço dos metais, mais especificamente o preço do ouro, que vem subindo bastante. Nessa última sexta-feira subiu bastante, quase 2% em dólar, e diga-se de passagem, o ouro é um ativo de mais de 30 trilhões de dólares de valor de mercado. Por que que isso acontece? Por que que isso pode ser importante e relevante, inclusive para o Bitcoin? Bom, então, preço do ouro é acima de US$ 5.000, valorização aí bastante notável nos últimos 12 meses, principalmente, com mais de 82% de valorização em dólar do ouro. A prata também foi destaque, né? Deixa eu atualizar aqui o gráfico da prata, mas a prata vem se valorizando ainda mais do que o ouro, diga-se de passagem, nos últimos 12 meses. Então são ativos escassos, são ativos que são utilizados há milênios como reserva de valor, e tudo isso acontece enquanto as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra. E esse não é um problema só do dólar, é um problema de todas as moedas fiduciárias, do yuan, do dólar, do real, do peso, do euro e assim por diante. Mas o que acontece é que o dólar é a moeda de reserva global hoje. Então ele é a que mais sofre conforme essa hegemonia vem sendo perdida. Além disso, a gente tem mais de 38 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos, que vem crescendo dia após dia. Então isso compõe parte da tese do ouro, a tese do ouro que vem sendo mencionada por vários analistas, vários economistas, principalmente economistas da escola austríaca, e de fato vem se provando realidade conforme as moedas fiduciárias vão colapsando e as alternativas com ativos escassos, no caso do ouro, uma escassez física, vem surgindo. Além disso, falando um pouco agora sobre notícias que vêm acontecendo, bom, uma notícia aqui da Infomoney. China estaria acumulando ouro secretamente para reduzir a dependência do dólar. O aumento nas compras de ouro pelo PBOC começou em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, certo? Então, claro, países como Rússia, China e outros não querem depender do dólar. E uma alternativa, talvez a mais óbvia e mais conhecida por banqueiros centrais, seja o ouro físico, certo? Porque é o que eles sabem fazer hoje em dia. Além disso, outra notícia aqui, né? China abre o cofre e entra de vez na corrida pela custódia global do ouro. Sem alarde, o país asiático mira concorrer com o Reino Unido para se tornar guardião das reservas soberanas de ouro estrangeiras. Dólar desvalorizado e queda de juros nos Estados Unidos levaram o metal a novo recorde. Sim, a China percebeu que não pode depender só do dólar, isso é muito óbvio, diga-se de passagem, para o caso da China, e eles estão apostando no ouro, que é um ativo milenar aí que atua como reserva de valor. Então é isso que está acontecendo. Mas agora uma notícia aqui do Times Brasil, que fala sobre o fato de que as restrições na China e fechamento de mineradoras pressionam queda do Bitcoin, né? E aqui ele menciona a instabilidade do mercado chinês e novas restrições regulatórias em Pequim tornaram-se os principais vetores para a desvalorização de 50% do Bitcoin desde a sua máxima histórica em outubro de 2025. Especialista explica que o fechamento de mineradoras em dezembro de 2025 e barreiras às exportações de metais preciosos drenaram a liquidez do setor cripto. E é interessante porque o movimento de valorização do ouro aconteceu junto com o movimento de desvalorização do Bitcoin, o que é de certa forma estranho, pois ambos os ativos eles compartilham dessa mesma tese de que o dólar e as moedas fiduciárias estão colapsando lentamente. Então, historicamente, né, o Bitcoin vinha se provando como um ativo de reserva global, escasso digitalmente, né, o potencial ouro digital. Mas nos últimos 12 meses, o ouro despontou. E é claro que se a gente der o zoom out, o desempenho do Bitcoin está brutalmente melhor do que o do ouro, né? O Bitcoin já tem mais de 14.000% de valorização em dólar desde 2016. E o ouro, ele só começou a se valorizar mais recentemente. Passou anos, aí esse gráfico aqui vai até 2012, passou anos ali quase que no 0 a 0. E o interessante é que esse movimento de ouro se valorizando no último ano e Bitcoin em queda
potencialmente foi acelerado pelo mercado chinês. O mercado chinês que impôs restrições no Bitcoin e começou a acumular ouro. Então, uma pressão aí de ambos os lados. Pressão compradora no ouro e pressão vendedora no caso do Bitcoin. Maior repressão ali, principalmente em relação às mineradoras na China. E por que mineradoras? Porque o Bitcoin é muito difícil de censurar e talvez o elo mais fraco do Bitcoin seja a mineração, porque a mineração tem um lastro físico, você precisa consumir energia e isso pode ser rastreado mais facilmente. Bom, então foi sim um movimento talvez encadeado principalmente pela China, essa questão da divergência aí entre o ouro físico e o ouro digital, o Bitcoin, nos últimos 12 meses, mas o fato é que a principal tese aí de ambos os ativos, que é o colapso das moedas fiduciárias, parece estar mais viva do que nunca. E historicamente o Bitcoin segue por períodos de correção, de bear market, de promoção. E antes de entrar nesse detalhe, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA. Então, se você quer aproveitar a promoção do Bitcoin, o meu link aqui com o cupom de desconto está na descrição do vídeo. Então, a BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin de uma forma muito simples, com taxa zero para recompras recorrentes, cashback de até 1% em Bitcoin nas compras do cartão e com o meu cupom SATOSHI21 você ganha esses bônus que podem somar até R$ 3.000, conforme esse quadro que eu mostro na tela aqui para vocês. Mas voltando então, o Bitcoin historicamente sofre correções de preço, isso é normal em período de bear market, é um ativo ainda volátil, mas a tese de que as moedas fiduciárias estão colapsando está mais viva do que nunca. E, além disso, nós temos aí, dentre os principais detentores de Bitcoin, olha só, em quinto lugar, né, aqui a notícia já um pouco antiga da Exame, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, mas aqui em quinto lugar, governo dos Estados Unidos, e sexto lugar, o governo da China. E a gente tem o governo dos Estados Unidos falando abertamente em reservas estratégicas de Bitcoin, como se ele estivesse apostando. Bom, beleza. Já que aparentemente as moedas fiduciárias realmente estão com problema de desvalorização, dívida crescendo e algo que dificilmente será solucionado, é claro, faz muito sentido já pensar em reservas de Bitcoin, é isso que aparentemente os Estados Unidos está fazendo. Então nós temos aí de maneira velada uma certa disputa aqui entre os dois principais detentores de Bitcoin em termos de governos. E talvez a China não queira ficar para trás dos Estados Unidos. E aqui eu volto para uma notícia que eu acabei de mencionar aqui com vocês, que é essa primeira aqui sobre a acumulação silenciosa de ouro, certo? Então, China estaria acumulando ouro secretamente para reduzir dependência do dólar, notícia aqui de 2025. Então, o que acontece? Quando grandes players, países aqui, estão acumulando ativos, geralmente eles não anunciam para todo mundo. Por quê? Porque senão eles irão comprar mais caro. Quando a China anuncia para todo mundo que está comprando ouro, os Estados Unidos anuncia para todo mundo que está comprando determinado ativo, a tendência é que o preço suba, porque são grandes players. Isso é válido para o ouro, que é um ativo com mais de 30 trilhões de dólares de market cap. Mesmo assim, players grandes como a China conseguem afetar o preço do ouro. Imagina o que não pode acontecer se esses players, Estados Unidos e China, correrem para o Bitcoin. E levando em consideração que eles podem começar a acumular silenciosamente, da mesma forma que eles fizeram com o ouro, quando eles perceberem que o Bitcoin sim é uma alternativa ao colapso das moedas fiduciárias, aí a coisa pode ficar muito interessante. E certamente falaremos sobre isso primeiramente no grupo de WhatsApp. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias em tempo real, o link está aqui na descrição. Então é muito interessante ver essa diferença de movimento entre ouro e Bitcoin. Ambos os ativos baseados na tese de que as moedas fiduciárias estão colapsando, mas com uma diferença aí de fluxo, né? Algumas pessoas acreditam que sim, existe aí uma questão psicológica no ciclo de 4 anos, existe uma questão de liquidez e Bitcoin respondendo mais rápido a isso, se valorizando antes, mas também corrigindo antes em relação ao ouro. Outras pessoas falam justamente sobre isso que eu mencionei, do fato de que grandes players, bancos centrais, entendem como comprar ouro muito mais do que
entendem como comprar Bitcoin e seu objetivo, né, enfim, suas características, enfim, vários motivos. O objetivo do vídeo de hoje era justamente demonstrar essa diferença entre dois ativos com parte da tese semelhante, certo? E se você quer começar aí no Bitcoin e não sabe como é a melhor forma, o melhor caminho, eu criei uma mentoria Bitcoin para você começar do zero da melhor forma possível. Eu já estou no mercado há alguns anos, então eu sei ali os melhores passos para você começar e não correr risco, certo? Entender por que o ativo vem se valorizando, quais são os principais indicadores, quais são os principais ciclos que devemos ficar de olho e também qual a diferença entre custódia própria, terceirizar custódia, quais são os riscos em cada um dos cenários e assim por diante. E no final você consegue, ainda com a ajuda de um profissional certificado, adicionar aí o Bitcoin à sua carteira, ao seu portfólio, ao seu patrimônio de maneira que possa fazer sentido para você de forma personalizada. Então, se você tiver interesse, aqui na descrição eu deixo o link do meu WhatsApp. Entre em contato e eu passo mais informações sobre mentoria, valores e assim por diante. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho e principalmente considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.